Olá, boa noite. 2 pessoas morrem soterradas no Recife. Mãe e filha estavam dormindo quando a barreira deslizou. Parentes das vítimas de choque elétrico durante as chuvas na região metropolitana vão ao IML liberar os corpos. Canal do Fragoso transborda e deixa ruas e avenidas alagadas em Olinda. Muitos moradores ficaram ilhados. O que dizem especialistas sobre a influência da posição geográfica do Recife e a necessidade de planejar a drenagem? Quase 200 pessoas estão em abrigos na capital. Pessoas que saíram de casa após perder quase tudo. Todas as cidades do Grande Recife registraram em 2 dias um volume maior que o esperado para o mês. A gente diz se a chuva continua. Mãe e filha morreram soterradas depois que uma barreira deslizou na madrugada de hoje no córrego da Bica, na zona norte do Recife. Um levantamento feito pela TV Globo no portal de dados abertos à Prefeitura encontrou pelo menos 247 pedidos de colocação de lonas feitos por moradores da área nos últimos 10 anos. A maioria deles de 2020 para cá. Somente este ano foram 11 solicitações. A família das vítimas de hoje contou que tinha pedido lona 8 vezes à Prefeitura. Mãe e filha dormiam quando a barreira deslizou durante a madrugada no bairro do Passarinho, na zona norte do Recife. Maria da Conceição Braz de Melo, de 51 anos, e Nicole Melo de Souza, de 23. As duas morreram soterradas. A área do deslizamento foi isolada. Enquanto a família acompanhava os trabalhos de socorro, vizinhos relataram os momentos de aflição. 1h da manhã caiu a barreira. O pessoal me chamaram, bateram na minha porta e a gente foi tentar fazer algum resgate, sem possibilidade, devido ao muito acesso de barro, árvore, bananeiras. Aí não tinha acesso para chegar. Inclusive na hora estava com muita chuva e ficou difícil. Aí a gente tivemos que chamar bombeiro, Rodeci, tudo. Vieram realmente imediatamente. Agora de meia hora eles já estavam aqui já operando. Os bombeiros trabalharam por 7 horas até conseguir retirar os corpos que estavam soterrados. Contaram com 2 cães farejadores. A primeira vítima no cômodo da esquerda. E a partir de então, do sinal dos cães de busca e resgate, refinamos a operação de localização, onde obtivemos sucesso, realmente estava onde os cães apontaram. O Hospital Jaime da Fonte publicou nota lamentando a morte de Conceição Braz. Ela trabalhou no hospital como técnica de enfermagem por mais de 1 década. O corpo dela foi encontrado primeiro. A residência onde a vítima morava, parcialmente ou quase totalmente destruída, né, com a avalanche que veio do alto da barreira, né, os escombros, e foram projetados na parede. Evidentemente que a alvenaria não suportou e terminou ruindo, né, a casa, e além da casa, muita lama, muita terra sobre vítimas. A filha ficou praticamente não totalmente comprimida e ela ainda, pelo que eu vejo, pelo que eu vi, ainda ela tentou empurrar os escombros com as mãos, mas não conseguiu. Não havia plástico cobrindo a barreira e tem bananeiras plantadas na encosta, tipo de árvore não recomendada para áreas inclinadas, porque acumula muita água e as raízes não se fixam ao solo, aumentando os riscos de deslizamentos. A sobrinha e prima das vítimas disse que a barreira já preocupava a família. A gente já tinha entrado em contato, mesmo que a gente não imaginava que isso poderia acontecer. A gente já tinha entrado em contato. Tem 8 protocolos, números de protocolos de ocorrência, onde a gente entrou em contato, pelo menos para fazer a coberta, e nem isso foi feito. Outras 5 pessoas morreram em consequência das chuvas na região metropolitana, nas cidades do Recife, Paulista e Camaragibe. 3 vítimas receberam um choque elétrico e 2 homens foram levados pela correnteza das águas dos canais que transbordaram.
De acordo com a Prefeitura do Recife, moradores de 30 localidades receberam mensagens de alerta ontem, incluindo o bairro de Passarinho. A obra prevista para o local ainda não começou a ser feita. Há um plano de investimento previsto, projeto contratado e está dentro da esteira de execução de obra, também no Córrego da Bica, em Passarinho. Então, são localidades de risco 4 na cidade e que são nossas prioridades. Procuramos a Prefeitura do Recife para entender por que não colocaram lona na barreira que caiu enquanto a obra de que o prefeito falou não começava, já que houve tantos pedidos da família das vítimas que morreram hoje e de outros moradores, como mostra, aliás, o portal de dados abertos. A Prefeitura não respondeu essa pergunta, mas disse que fez 9 grandes obras e 207 de pequeno porte de contenção de encostas no bairro do Passarinho. 3 delas no Córrego da Bica. Um investimento de 15 milhões de reais que beneficiou 301 famílias. Há outras 17 construções em andamento. A Prefeitura disse também que garantiu recursos do novo PAC do governo federal para mais 3 obras no bairro. O G1 tem uma reportagem completa falando sobre esses pedidos de colocação de lona no Córrego da Bica que encontramos no portal de dados abertos. Camila Torres falou sobre outras mortes no Recife e região metropolitana por causa das chuvas de ontem. 3 pessoas foram eletrocutadas. Em Paulista, o SAMU foi chamado para uma ocorrência de choque elétrico ontem à noite. Moradores tentavam reanimar uma mulher desacordada quando a equipe chegou na rua Alterosa, no loteamento Nossa Senhora da Conceição. Os socorristas continuaram as manobras, mas a mulher de 24 anos morreu no local. Era Miriam Vitória Amorim da Silva. Ela estava indo à padaria. Chovia no momento e a rua estava bastante alagada. A Neoenergia foi ao local. Hoje pela manhã, a água já havia baixado. Moradores disseram que a vítima levou um choque elétrico ao andar pela calçada perto do muro dessa igreja. No local tem 2 postes, além de um medidor de energia elétrica e um fio de aterramento exposto. Essa moradora que não quis se identificar presenciou o acidente. Quando ela tocou a sombrinha no computador, ela ficou nas pedras que tinha, com as mãos assim. Quando eu olhei, ela já estava um papo de socorro, nem tinha como falar, acho que a língua dela não. Quando eu cheguei perto, eu vi que era choque. Chamei o meu entregador, quando ele pegou nela, assim na sombrinha, ele levou o choque. Aí nisso, a gente continuou aperreado, né? Aí deixou os carros passar, o corpo saiu de perto, e meu esposo e meu vizinho puxou ela. Aí levou lá pra frente. Só que não teve mais jeito, né? Tem um negócio de energia no chão e vem da igreja. A pastora da igreja falou com a nossa equipe. A SELP esteve inclusive ontem aqui e ao ser convocada, né, chamada pelo acontecimento, ela não viu nada que foi aqui da igreja. Hoje a SELP deu uma nota, inclusive vai estar enviando para nós em documento o protocolo de isenção. Parentes de Miriam estiveram hoje no IML e pedem justiça pela morte da jovem. E acabado de conquistar a moto dela, que tanto sonhou, a habilitação. Então foram sonhos interrompidos. Sonhos que ela estava conquistando, coisas que ela tinha a conquistar e que foram interrompidos de uma forma precoce. A gente está desolado, não tem o que fazer, não tem o que pensar. Só o porquê aconteceu isso com ela e quem são os culpados, porque não é normal uma pessoa estar transitando numa calçada e ser eletrocutada. A Neoenergia informou que não havia fiação rompida ou vazamento de corrente na rede de distribuição e que a estrutura indicada por moradores como possível motivadora da ocorrência se trata do fio de aterramento que pertence a um imóvel particular. A polícia investiga o caso. No Recife, outros 2 casos de mortes por choque elétrico. Valdomiro Simões da Silva Neto, de 18 anos, voltava do trabalho quando encostou na parede de uma casa abandonada e foi atingido pela descarga de energia em Jardim São Paulo. Hoje, parentes se despediram de Juan Pablo da Silva Melo, de 21 anos. Juan morreu ontem na rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Segundo testemunhas, ele teria sofrido um choque elétrico e morrido na hora. O laudo do IML indicou morte por eletropressão, provocada pela exposição do corpo a uma carga letal de energia. Parentes disseram que Juan estava a caminho de um curso de informática quando morreu e que não costumava pegar ônibus na parada onde estava. Mas por que ele foi ontem? Porque os ônibus estavam tudo parado, demorando muito.
Ele pensou o quê com a cabecinha dele? Eu vou pro Derby, atravessar Agamenon e vou pegar o P15. E quando eu disse a ele, espere o ônibus, uns 20 minutos depois eu liguei de novo para ver se já estava dentro do ônibus e ele não atendeu mais. Ontem, a Neoenergia veio à Rua Dom Bosco e realizou o desligamento da energia elétrica. Os técnicos disseram que não encontraram vazamento de corrente e que a rede elétrica estava intacta. Hoje, voltamos ao local, mas não encontramos nenhuma fiação exposta. Mas alguns cabos de postes estavam partidos. O IML foi repassado para a gente que ele sofreu um choque elétrico, causado ou por um fio desencapado, por poste ou por alguma barraca perto que estava vazando corrente. A Neoenergia se pronunciou, mas disseram que não estava vazando nenhuma corrente. Como não estava vazando nenhuma corrente, que a gente está aqui hoje. Os nossos sentimentos às famílias das vítimas. A Neoenergia disse que considera o caso de Jardim São Paulo como um acidente doméstico. Mário Carvalho conversou sobre os outros casos com o representante da empresa. Mário, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com André Santos, superintendente técnico da Neoenergia. André, a gente acabou de ver na reportagem o caso da Rua Dom Bosco e a gente queria só entender como é que a Neoenergia pode precisar e até para a gente poder também esclarecer que não é responsabilidade da rede elétrica esse acidente. Boa noite, Mário. A Neoenergia ela tem protocolos de segurança e num caso como esse, de uma ocorrência de suspeita de choque elétrico, a gente envia imediatamente uma equipe, a equipe isola a área, faz o desligamento e faz todas as verificações. Não foi identificado nenhum problema na rede elétrica da distribuidora. No entanto, no entorno, a gente tem vários outros pontos que utilizam energia. Então você tem sinais, você tem postes de iluminação pública e no caso específico da Rua Dom Bosco, a gente tinha um fiteiro ao lado, que tinha uma ligação clandestina lá e que pode, eventualmente, ter sido a causa do choque elétrico. Perfeito. No caso de Paulista, em que uma mulher morreu, a responsável por uma igreja que foi apontada pela Neoenergia como possível causador, né, esse imóvel do acidente, diz que hoje a Neoenergia esteve no local e que a Neoenergia se comprometeu em emitir um documento isentando a igreja, né, o imóvel, pelo que aconteceu. Qual é o posicionamento da Neoenergia em relação a esse caso? Esse caso é um caso parecido com o do fiteiro. As equipes da Neoenergia estiveram no local, nós não constatamos nenhum problema na rede e realizamos o atendimento conforme o nosso protocolo, que é restabelecer a energia elétrica no local. Não é protocolo da Neoenergia emitir qualquer tipo de documento, apenas realizar o serviço para que a gente deixe o cliente com segurança e com energia. Qual é a orientação que as pessoas podem receber em casos de chuva, em casos de rua alagada, para evitar esse tipo de acidente? Esses são momentos muito importantes e que a gente tem que ter a atenção redobrada com a segurança, né? A energia elétrica em contato com a água, ela é perigosa. Então, a primeira providência de qualquer indício, seja de vazamento de corrente ou de suspeita de um condutor ou de um fio partido, são as pessoas se afastarem do local e procurarem a Neoenergia nos seus canais de relacionamento para que a gente envie um profissional habilitado e capacitado para intervir na rede elétrica. Ontem a gente mostrou no NE2 que 5 postes caíram no cruzamento da João de Barros com a Rua da Hora. O local está sem energia, a gente queria um posicionamento de quando é que deve voltar o serviço normalizado. Esse foi um caso que aconteceu em função de uma queda de árvore de grande porte. Não é uma manutenção simples, a gente precisou fazer uma verdadeira reconstrução da rede. Acionamos toda a nossa estrutura e no início da noite desta quinta-feira a gente deve estar retomando a energia no local. E a gente acaba de receber a informação de que a energia voltou lá no bairro do Espinheiro, um alívio para os moradores da região. E os bairros do entorno do Canal do Fragoso em Olinda passaram o dia com ruas e casas alagadas. Olha só de novo. Enquanto contabilizam os prejuízos mais uma vez, os moradores vivem na expectativa da conclusão das obras no canal. A escolinha de reforço de Lucilene, em Jardim Fragoso, não teve aula hoje. Ainda havia água na entrada. Resultado da chuva de ontem, que caiu na região metropolitana. O Canal do Fragoso, que passa bem ao lado, transbordou. Alguns alunos, eles decidiram por não vir, mas ainda veio 2. Então, quando foi por volta assim, umas 9 horas, eu vim dar uma olhada, né, para ver como é que estava o nível. Quando eu vi, já estava muito alto.
Aí já comecei a adiantar as crianças que tinha, falei para os pais para vir buscar, porque não é só questão das crianças também, é a questão de você ter que organizar aqui, subir as coisas, que é muito rápido aqui quando sobe o nível da água. Nesse trecho do bairro, ontem, o alagamento virou correnteza. Rua e canal eram praticamente a mesma coisa, tamanha a altura e a força da água. Ali perto mora Maria da Conceição. Na casa dela, sempre que chove, é uma correria para tentar salvar os pertences e encontrar um pouco de paz. Para ser sincero, eu estou desde domingo sem dormir. Desde domingo. Eu dou um cochilo, abro o olho. Dou um cochilo, abro o olho. 4 horas da manhã eu estava na rua e a vizinha ia trabalhar, a casa dela está cheia d'água. Eu disse, e aí? Ela disse, está cheia d'água sim. Eu disse, ainda bem, graças a Deus que a minha não chegou. Ela disse, pois sim, a minha está cheia d'água. Eu disse, olha, vá trabalhar e o que eu puder fazer por você eu faço. Foi o que eu fiz agora, abri a casa dela para o pessoal ver a situação que a gente está em Jardim Fragoso e ninguém faz nada pela gente. Desde 2013, o Canal do Fragoso, aqui em Olinda, passa por obras de revestimento, alargamento e urbanização, para tentar diminuir os alagamentos em 5 bairros da cidade. O investimento inicial de R$ 336 milhões agora deve passar dos 482 milhões, recursos do Estado e do governo federal. E os prazos também mudaram. A obra, que lá no projeto inicial deveria ficar pronta em 3 anos, agora só deve ser entregue em 2026. Hoje a gente já tem mais ou menos em torno de 60% a 70% da obra já concluído, né? A gente tem esse último trecho aqui, que é o trecho onde tem um maior volume de obra até a sua conclusão. É uma obra que a gente tem aí contratualmente a previsão de concluir ela em junho de 2026, mas nossa ideia é tentar antecipar. Isso depende muito do período chuvoso desse ano, então menos chuvas, isso facilita que a gente possa avançar com a obra. Os trabalhos vão da PE 15 até a Ponte do Janga, em Paulista. São 5 etapas. Mas Max, que mora em frente ao canal, em Jardim Atlântico, diz que não vê obra por aqui faz tempo. Rapaz, faz mais ou menos uns 6 meses que parou. Eles vieram, fizeram tipo alguns aquários aqui nessa localidade aqui e depois pararam. Tanto que tem vários entulhos de concreto que estão aqui parados e acho que por conta disso é que encheu mais ainda aqui as ruas. Porque a água não tinha como passar e saiu batendo e alagando todas as ruas aqui ao redor. A gente tem trechos que a obra estava em ritmo muito lento ou estava parada e a gente teve que destratar com as empresas que estavam em ritmo muito lento ou com algum problema, e refazer também projetos, porque a gente tem trecho, inclusive, que a parede do canal está pela metade, e a gente teve que relicitar e hoje executar e completar a parede do canal para que a gente não tivesse transbordo nesse trecho. Quem vive perto do Canal do Fragoso convive com os alagamentos e faz o que pode para tentar escapar. Toda vez que chove é isso aqui, toda vez que chove. E a gente fica, minha filha trabalha, quando chega aquele desespero, a gente já tem até botinha e coisa para poder entrar. Perto da Avenida Recife, moradores do bairro do Ipicep calculam os prejuízos com casas invadidas mais uma vez pela água da chuva. Eu vou nada! É água, José! Guto gravou a tentativa de passar pela Avenida Recife e entrar no bairro do Ipicep, onde mora há 20 anos. Mas a moto de trilha não aguentou a quantidade de água e parou. A água chegou na altura do banco, então aí ela já acaba com ar, não chega no final. Entra ano, sai ano, é dessa mesma forma. Na rua Hélio Brandão, este ônibus quebrou por volta das 7 horas da manhã. A Kombi também ficou no caminho. Caminhões até conseguiram passar. Seu Luiz trabalha como ajudante em uma madeireira no bairro do Ibura. Mesmo com medo, ele tentou ir andando até a Avenida Recife. Posso pisar no buraco aí, né, e me afundir aí fica pior, né? Então é melhor evitar e vou para casa e amanhã eu volto para o trabalho. O salão de Dona Fátima funciona no terraço da casa dela. A água invadiu o imóvel. A televisão queimou. Na cozinha, os eletrodomésticos e móveis estavam suspensos. Ela também colocou o botijão de gás mais alto. Já o fogão estava em contato com a água. Terminou ela entrando por baixo, até na cerâmica, assim, quando viu... Ela estava entrando e tanto que eu até ali, eu coloquei assim algumas coisas para ver se, mas não adiantou de nada. Dona Maria da Penha mora na rua São Nicolau. A casa dela ficou tomada pela água da chuva. Ela teve que dormir na casa da irmã. É muito difícil, viu? É horrível.
E às vezes a pessoa não olha a situação da gente, né? Os órgãos públicos não olham a situação da gente que a gente passa. A gente tem que entregar na mão de Deus. A rua Professor José Vicente, que fica ao lado deste canal, estava tomada pela água. Ela faz cruzamento com a rua São Nicolau, que é uma das vias de acesso à Avenida Dois Rios, no Ibura. Os comerciantes da rua Pintor Antônio Albuquerque não apareceram por aqui hoje por causa da água que invadiu a calçada. Seu Walter encarou de bicicleta o alagamento. É o jeito, né? Como Deus quer, né? A gente for desistir, a gente não chega onde a gente quer. Tem que enfrentar. Evitar é melhor, né? Mas se tiver de enfrentar, tem que ir. Prever a intensidade da chuva é essencial para planejar a drenagem de uma cidade. No Recife, especialistas apontaram a junção de fatores que contribuíram para os transtornos dos últimos dias. Foi mesmo assustador. Além da enorme dificuldade para atravessar um dia desses, tentando evitar acidentes e transtornos de todo tipo, ter que lidar com os números trágicos, mortes, perdas materiais. Mas até que ponto uma situação como essa era imprevisível? Chuva com essa intensidade num espaço de tempo tão curto não acontece sempre, mas pode ser natural que aconteça quando fenômenos da natureza atuam para isso. Foi o caso de ontem, disse o professor Oswaldo Girão, da UFPE. Um vórtice ciclônico, mais uma zona de convergência tropical. Hoje ele está aqui na região de Salvador, mas estava atuando ontem na área do Recife, né? Em conjugação, ou seja, juntamente com a zona de convergência intertropical, que é essa banda de nebulosidade que vem do norte, né? E atua também aqui que a gente chama de Nordeste, a parte norte. Então, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e parte de Pernambuco. Então, os sistemas que atuaram ontem, esse VCAM e essas ECIT, são sistemas típicos de verão e que em determinados anos podem atuar com o vigor que nós vimos ontem, no dia 5. É um evento, né, que pode levar esse tipo de situação drástica justamente por conta da sua intensidade. Então, ventos fortes, né, raios, trovões, né, e o excesso de precipitação, o excesso de chuva que recai sobre determinadas áreas. Ele lembra, as características do Recife fazem com que o impacto disso seja enorme. Por um lado, uma cidade muito plana e cortada por rios e inúmeros canais. Muitos deles com as margens ocupadas por moradias. Se a água esborra, atinge a população. Alguns recebem água do mar. A maré sobe, o leito deles sobe também. O canal Derby-Itacaruna tem transbordado, mesmo tendo comportas em 2 lugares. Foi uma boa obra de engenharia, né, para evitar que a maré alta entre aqui no canal. Mas tem que atualizar, né? Então foi colocada já há mais de 20 anos atrás, né? Então nós temos que automatizar essas comportas para elas ficarem bem ágeis para abrir e para fechar. Podemos colocar sensores, né? Então atualmente existem vários tipos de sensores que podem dizer o nível que a água está chegando, para quem for tomar a decisão poder tomar uma decisão mais adequada. E colocar as bombas. Tem poucas bombas, tem que aumentar o número de bombas. Por outro lado, os morros, que ficam encharcados e terminam cedendo frequentemente em cima de lugares habitados. Nos últimos 50 anos, a cidade ficou cada vez mais impermeável, com concreto e asfalto para todo lado. A água da chuva fica sem espaço para se infiltrar no solo e se acumula em áreas mais baixas. O professor Jaime Cabral, especialista em drenagem, diz que o conceito de resiliência precisa ser aplicado também nessa situação. É sobre a capacidade da cidade de resistir aos impactos e se recuperar. Os impactos vão existir, mas podemos melhorar a resiliência da cidade, que é como enfrentar e conviver melhor com esses impactos. Aí tem ações da população e tem ações da prefeitura. Então a população tem que ter muito cuidado de não jogar lixo, não jogar papel na rua, não jogar saco plástico, porque isso vai para a galeria e vai entupir a galeria. E a prefeitura tem que fazer o dever de casa, de sempre limpar a galeria, limpar os canais. A Prefeitura do Recife disse que nas áreas planas investiu na recuperação e na macrodrenagem de limpeza de canais, além de barragens móveis, microdrenagem e eliminação de 21 pontos de alagamento. Disse também que está finalizando a primeira etapa da dragagem do rio Tegipió para solucionar alagamentos na região. Nas áreas de morro, a Prefeitura informou que construiu contenção em grandes encostas e tem outras em andamento. A Prefeitura do Recife afirmou ainda que este ano vai começar os estudos para modernizar o sistema de comportas no canal da Agamenon.
Vamos conferir agora os 3 municípios onde mais choveu nas últimas 48 horas. A cidade de Goiânia, na Mata Norte, foi quem registrou o maior volume, 253 milímetros. Isso significa que em 2 dias choveu mais do que o dobro do previsto para todo o mês de fevereiro, que tem uma média de 118 milímetros. Em Igaraçu, choveu 241 milímetros em 48 horas. A média climatológica para fevereiro é de 93 milímetros, ou seja, em 2 dias choveu quase 3 vezes o volume previsto para o mês. Em Paulista foram 227 milímetros em 2 dias, mais que o dobro do esperado para fevereiro. Em Paulista, a média mensal é de 105 milímetros. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos saber ao vivo com Mônica Silveira, que está na sede da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite para você também, Márcio. A gente está aqui trazendo as informações fresquinhas com esse radar meteorológico aí no fundo, mostrando para a gente o que está acontecendo nesse momento lá no alto, não só sobre Pernambuco, mas também sobre o Nordeste inteiro. E é Fabiano, que é meteorologista aqui da APAC, quem vai dizer para a gente. Olá, Fabiano, boa noite para você. Boa noite. Continua chovendo, Fabiano? Ou agora já deu? Já foi suficiente? Olha, continua chovendo sim, agora durante esse finalzinho de dia, né? E amanhã, também na sexta-feira, pode chover um pouquinho, mas com a intensidade bem mais reduzida do que essas chuvas que nós observamos anteriormente. Esse monte de nuvem que a gente está vendo aí atrás, é nuvem de chuva ou isso é uma nuvem que está passando? Como é que é isso? Tem bastante nebulosidade ainda, mas nem toda nuvem provoca chuva. A gente pode observar aí o tempo mais fechado, mais cinzento, mas isso não quer dizer que vai chover de forma muito intensa. Pode chover agora durante a madrugada e o começo da manhã, de amanhã, mas de forma fraca. Então, nada de deixar uma janela aberta hoje de noite ainda, Fabiano? Olha, se deixar a janela aberta, vai molhar um pouquinho, viu? É bom tomar cuidado. Bom, então vamos estender para amanhã. Muita gente já está levando os filhos para a escola, amanhã de novo, já está voltando ao trabalho normalmente, já está indo para os compromissos normalmente. Ao longo do dia de amanhã, qual é a previsão? A previsão é só de chuva fraca. Aqui na região metropolitana e Zona da Mata, ela deve ocorrer principalmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, e no Agreste e Sertão pode ocorrer durante o finalzinho da tarde e à noite. Você está achando que no fim de semana pode dar praia? Olha, vai dar uma chuvinha também. Isso provavelmente não vai atrapalhar o programa de final de semana do pessoal, mas é bom levar uma sombrinha, um guarda-chuva, porque em algum momento do dia pode chover também. Fabiano, obrigada mais uma vez pelas informações aqui direto da Central de Monitoramento aqui da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Márcio. Obrigado pelas informações, Mônica. E agora vamos fazer um giro pelo trânsito do Recife. Vamos mostrar para você algumas imagens. A gente tem as imagens do trânsito? Vamos aqui, olha. A gente tem essa imagem para mostrar para você, começando pela Agamenon Magalhães. Antes aí nós temos uma outra câmera mostrando outros pontos aqui da capital, como você está girando. Na verdade, essa câmera fica na Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura. Ontem nós mostramos aqui o sufoco dos moradores para conseguir circular nesse trecho, mas agora você percebe que está bem mais tranquilo. Fazendo um giro, vamos agora para outro ponto da capital, a Avenida Agamenon Magalhães, que eu tinha dito ainda há pouco, lá no Derby. Aos poucos, a movimentação hoje um pouco mais intensa do que ontem, muita gente voltando para casa nesse momento. E a gente também tem imagens para mostrar para você, a Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, sentido aeroporto do Recife, movimento tranquilo por lá também. Depois do intervalo, rio transborda em Goiânia e atinge ruas e plantações. Cidade foi onde mais choveu nas últimas 24 horas. O INE2 volta em instantes. Até já. Uma tripulante de um voo da Azul ficou ferida durante uma turbulência causada pelo mau tempo num voo entre Fernando de Noronha e o Recife. O repórter Pedro Alves, do G1, tem os detalhes. Oi, Pedro. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo assistindo ao INE2. Um voo da Azul enfrentou uma turbulência grande ontem de manhã no trajeto entre Fernando de Noronha e o Recife. A instabilidade gerou momentos de pânico entre os passageiros. E para saber mais sobre essa notícia, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela.
Segundo a companhia aérea, uma comissária de bordo sofreu um entorse no tornozelo e recebeu atendimento médico após o pouso, que aconteceu normalmente. O empresário Raimar de Souza, que estava no voo, contou pra gente que malas caíram e que os passageiros sentiram o corpo se levantar durante a perda de altitude do avião. A Azul informou que a aeronave não teve problemas técnicos e que a turbulência foi causada por condições climáticas adversas durante a aproximação no aeroporto do Recife. Volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Pedro. No Recife, quase 200 pessoas estão em 6 abrigos disponibilizados pela Prefeitura. Pessoas que perderam objetos, móveis e pertences em histórias que muitas vezes se repetem. Dona Gilma mora no bairro do Totó e está no Centro Social Bidu Krause, no Curado. A água do rio Tigipió invadiu a casa dela. A dona de casa perdeu quase tudo o que tinha. Eu não tenho mesa, não tenho armário, não tenho nada. Porque daquela outra enchente que deu, eu já tinha perdido. Aí ganhei, da outra vez ganhei o fogão e o bujão, mas dessa outra vez agora, o meu bujão e o fogão. Ficou lá, tá tudo lá, cheio de lama. O Centro Social Bidu Krause tem 82 vagas disponíveis e conta hoje com 56 pessoas. Uma delas é Tassiana, que está no abrigo com 20 parentes. Ela conta que quase foi arrastada pela correnteza. A casa foi tomada pela água e ela perdeu móveis e eletrodomésticos. A minha casa, só Deus na causa, tá cheia de lama. A gente tá esperando assim, tipo, limpar, né? Conseguir limpar, porque ficou muita lama mesmo. Tá uma bagunça aí. Pra gente poder voltar, tem que lavar, organizar, né? Outro abrigo foi montado na Igreja Batista do Caçote, em Areias. As salas da igreja se transformaram em quartos para mais de 25 famílias. Nesse galpão onde acontecem os cultos, os moradores da comunidade também ganharam um lugar para descansar. Eles estão fazendo todas as refeições aqui. Hoje, 97 pessoas estão acolhidas nesse espaço, sendo 50 crianças. Todas essas famílias, elas já têm um cadastro, a maioria tem um cadastro nosso, porque nós temos o Instituto e nós já trabalhamos socialmente com elas, com alguns projetos sociais. Então, enquanto tem situação de emergência, a gente já desce, temos um banco de dados, a gente já fala com eles, aí quando realmente eles veem que não tem condições, porque a maré sobe, as casas ficam muito cheias, chega na cintura, eles já sabem que vão vir para cá. Camila tem 3 filhos. Depois de sofrer um acidente doméstico, anda com dificuldade. Ela mora perto do leito do rio e viu a casa encher de água na chuva de ontem. Minha irmã me resgatou que fosse um barco, porque eu não pude vir só, né? Aí ela trouxe meus filhos e desde onde que a gente está aqui esperando a água baixar e nada, né? Graças a Deus que aqui a igreja aqui ajuda nós, né? Em doações de comida e que seja o que Deus quiser, né? Os abrigos oferecem alimento e outros serviços aos desabrigados. Nós estamos oferecendo alimentação, são 3 refeições, mais lanches, mas também tem o kit de limpeza e o kit de higiene. Então as pessoas aqui se acomodam, né, podem dormir, podem descansar e também tem os serviços da assistência social, né, os serviços tanto nossos assistentes sociais quanto psicólogos, além também de serviços de saúde. No momento nós temos 6 abrigos disponíveis no Recife, com mais de 500 vagas. Agora nós temos 195 pessoas, já chegamos a ter 225. Aos poucos as pessoas vão retornando para suas casas, já num cenário um pouco mais de segurança. Em caso de emergência, é necessário acionar a Defesa Civil da sua cidade. No G1 você encontra a lista com os telefones de todas as defesas civis dos municípios da região metropolitana do Recife. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, como se você fosse tirar uma foto lá no G1. O Globocop sobrevoou durante o dia de hoje algumas áreas afetadas pela chuva na região metropolitana e na Zona da Mata. Uma das cidades mais atingidas foi Goiânia, na Mata Norte. Em Goiânia, o rio Capibaribe-Mirim transbordou e atingiu ruas e plantações na zona rural da cidade. Em alguns trechos, o canavial ficou praticamente coberto pela água. Segundo a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o rio chegou a ficar 2 metros acima da cota de inundação. A Prefeitura informou que 45 famílias tiveram as casas atingidas pela água e perderam móveis e objetos, e que as equipes da Defesa Civil estão de prontidão. Goiânia foi o município onde mais choveu nas últimas 24 horas.
foram 210 milímetros, quase o dobro do esperado para todo o mês. A ilha de Itamaracá, no litoral norte, também foi bastante afetada pela chuva. O Globocop mostrou as ruas do bairro do Pilar alagadas. A água da chuva se misturou com barro e formou uma extensa camada de lama que invadiu casas e causou prejuízos. As imagens aéreas mostram terraços e quintais tomados pelo lamaçal. Lama que também descia das barreiras e agravava ainda mais a situação. Foi possível ver ainda funcionários da Defesa Civil de Itamaracá atuando no local e indo nas casas para contabilizar os danos provocados pela chuva. Por causa das fortes chuvas, o programa Verão Nordeste, que iria ao ar amanhã à tarde, vai ser adiado. A nova data de exibição do Verão Nordeste será divulgada nos nossos telejornais. Futebol Náutico foi a Sergipe enfrentar o Confiança e perdeu a primeira na Copa do Nordeste. Esta chance perdida pelo Confiança no primeiro minuto já indicava que a noite não era do Náutico. Além de não conseguir atacar, o Timbu ainda teve o técnico expulso nesse lance no mínimo curioso. Marquinhos Santos ficou irritado nessa jogada e chutou a bola com força, direto no quarto árbitro. Aí não teve jeito, cartão vermelho. E de tanto martelar, o Confiança chegou ao gol nessa meia bicicleta de Brainer Camilo. 1-0, foi a segunda derrota do Náutico, que volta a campo no domingo contra o Afogados nos aflitos pelo Campeonato Pernambucano. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.